E já vai jogar a outra polêmica, que é você dizer o resultado. Você vai fazer o quê, né? Qual o ponto de corte? O que você vai fazer? Qual é exatamente esse nosso próximo ponto, né? Uma vez solicitada a lipoproteínazinho, como é que nós iríamos interpretar os resultados? A gente tem que ter em mente algumas coisas aqui. Primeiro, Eric já falou anteriormente que ela é geneticamente determinada. Então, a menos que haja alguma situação inflamatória aguda, não espera-se que ocorra ao longo da vida grandes variações do nível da lipoproteína azinho. Então, se a gente tem ali uma avaliação inicial que mostra um resultado, eu posso utilizar aquilo para estratificar o meu paciente, não preciso ficar tendo um acompanhamento, principalmente por enquanto, quando a gente não tem um tratamento que reduza ainda essa lipoproteína. E como é que a gente vai interpretar? Vamos lá. De modo geral, entende-se que acima de 30 já começa a haver um aumento de risco, mas é acima de 50 que esses pacientes são realmente classificados como de alto risco cardiovascular. E quanto maior for o valor, maior é o risco. A gente tem, por exemplo, nessa revisão eles discutem que acima de 130 mg por decilitro, o risco do paciente já fica semelhante ao risco de uma pessoa que tem hipercolesterolemia familiar. Mas, de modo geral, a gente tem esse ponto de corte de 50. Então, se você vai pedir ali no consultório para o seu paciente como sendo um estratificador para jogar esse paciente numa categoria de alto risco. E apenas as diretrizes colocam mesmo esse ponto de corte, né, de 50. Mas aí, assim, colocando um pouquinho de molho na história, nesse mesmo contexto, nas diretrizes, eles colocam que você deveria colocar acima do percentil 80, né? Então, assim, ele bota até um percentil meio diferente, porque geralmente a gente usa 90, 95 para estabelecer normalidade. Mas ele diz que se tiver acima do percentil 80, deveria ser o ponto de corte para você considerar como um marcador de risco cardiovascular. Então, esse número dos 50 é baseado em coortes americanas, europeias, não é baseado em coortes brasileiras, né? Então, assim, não sei como é que vem isso aí. Segunda polêmica, a lipoproteinazinho, se você não pedir a dosagem da lipoproteinazinho, num perfil lipídico normal, ela vai cair dentro da faixa do LDL, pelo tamanho da molécula, etc, etc, etc. Então, se você pedir um perfil lipídico normal, a faixa onde você verificaria a lipoproteinazinho é dentro do LDL. Tá? Não vai cair. É dosado junto, né? Isso. O LDL, aquele valor do LDL tem um pouquinho de lipoproteína. Tá calculando, né? Porque assim, a gente sabe que muito laboratório calcula só o LDL. Mas tá ali assim, dentro, a lipoproteína. Tá dentro daquela faixa. Então, esse dado que você acabou de dizer, se tá acima de 130, lipoproteinazinho, que a gente falou que é pequena e densa. Então, imagine que você tem um paciente, o perfil seria um paciente, por exemplo, diabético metabólico, que está com LDL acima de 130. Lógico que ele tem um alto risco cardiovascular, porque ele tem partícula pequena e densa. Se está 130, lembrar que ele ainda tem LDL que não é lipoproteinazinho. Então, se a lipoproteinazinho está 130, o LDL dele tá bote para lá, entendeu? Assim, tá muito mais alto do que isso. Então, ele tem um LDL alto com partículas pequenas e densas. Óbvio que ele tem um risco cardiovascular aumentado, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa conta. Lógico que esse 130 não entra integral. O pessoal faz uma conta ali de 15%, 20%, dependendo da referência. Como se 130 de lipoproteinazinho. Aí você faria ali 30% disso, então daria uns 40% do LDL e era lipoproteinazinho, vamos dizer assim. Entendeu? Então é outra utilidade também que às vezes o pessoal usa. Esse paciente que você tem um LDL moderado, de alto risco, tem um LDL, você botou estatina e não baixa o LDL, ou baixa menos do que o esperado. Tá? A primeira hipótese, a segunda hipótese, a terceira hipótese é que o paciente não está usando o remédio. Sempre né? Assim, o pessoal briga comigo, mas sempre é o paciente que talvez não esteja usando. Mas outra hipótese é que ele tenha muita lipoproteinazinho e que aí, como a lipoproteinazinho não baixa tanto, aí o LDL do paciente também não baixa tanto por causa da lipoproteinazinho que está no meio do LDL. Então é uma situação que talvez também, assim, se você quiser otimizar seus recursos, você pega um paciente que tem um LDL que não está respondendo bem, vale a pena você dar uma checadinha para ver se ele não tem uma lipoproteinazinho alta e até alertar ele, meu filho, seu risco é maior.